Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jordânia Ciprião e essa aula é para as turmas do sexto ano C e D do turno tarde da Escola Deputado Murilo Rocha Aguiar. A nossa agenda de hoje, já tivemos a nossa acolhida, que foi um vídeo, falando aí um pouquinho sobre o tema da nossa aula de hoje, mostrando a realidade do Chico Bento e a realidade do colega dele. Fizemos a nossa frequência pelo grupo, iremos fazer a correção da atividade que ficou da aula anterior, de produção textual, teremos a nossa curiosidade da língua e hoje a nossa aula será de análise linguística. Bem, nesse primeiro momento da aula, nós faremos a correção. Ontem nós falamos na nossa aula sobre a narrativa de memórias. Iniciamos aí o estudo das oficinas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ontem nós utilizamos a oficina 1 e tivemos dois textos que são exemplos de memórias literárias. Então, o que é que nós fizemos para compreendermos o que é uma memória literária? Nós fizemos a audição, nós ouvimos duas narrativas. Vocês lembram quais foram as narrativas que nós ouvimos na nossa aula de ontem? Na nossa aula de produção textual? Estão lembrados? Isso mesmo, nós ouvimos, fizemos a audição dos textos Transplante de Menina e Parecida Mais Diferente. Então, sobre esses textos, ficou essa atividade que diz o seguinte, questão de número 1. Após a audição, algumas questões podem nortear a conversa. Então, vamos lá compreender um pouquinho sobre o que são memórias. Relembrando, as memórias são narrativas sobre algo importante em nossas vidas. Então, nós tivemos dois textos que mostraram momentos que marcaram a vida de alguém. E sobre esses textos, sobre essas memórias, é perguntado o seguinte: primeiro ponto, quais temas são tratados nos trechos? Então, sobre que assuntos os textos de ontem da nossa aula eles vão falar? Eles falam sobre infância, eles falam também sobre família. Então, falam sobre infância e falam sobre família. O que mais que nós podemos observar? Pontinho número 2. Quem vivenciou e está narrando os acontecimentos na primeira história? Quem foi que vivenciou os acontecimentos lá do texto Transplante de Menina? A Tatiana Belink. E quem está contando a história do texto 1? É a Tatiana Belink? Não, é outra pessoa. É um outro narrador. Então, nós vamos ter aí como resposta desse segundo pontinho o seguinte: quem vivenciou a história do texto 1 foi a Tatiana Belink, mas quem contou a história foi um narrador observador, ou seja, alguém que não participou da história. E na segunda, ou seja, e no texto parecida mais diferente, quem é que vai viver a história? É a Zélia Gattai. E quem é que conta a história? É um narrador observador, alguém que não participa da história. Então, no texto 1, Transplante de Menina, quem vive os acontecimentos é a Tatiana Belink. E no texto 2, Parecida Mais Diferente, quem vive os acontecimentos é a Zélia Gattai. E quem é que conta a história nos dois textos? É um narrador observador, ou seja, alguém que não participa de nenhuma das histórias. Vamos lá para o pontinho número 3. Elas se parecem com alguma situação que vocês já vivenciaram?
Aqui, a resposta vai depender de você. Se você já viveu algum momento importante que você acha que merece ser relembrado através das suas memórias, você vai dizer que sim. E se você não viveu, você vai responder que não. Aqui, no último pontinho, é perguntado o seguinte: há acontecimentos marcantes na vida de vocês que mereçam ficar registrados para sempre na memória? Se sim, vocês vão dizer que sim, e se não, vocês vão dizer que não. Então, muito bem, encerramos aqui a nossa correção. Vamos voltar para o nosso slide da aula de hoje. Pronto. Como eu falei para vocês no início da aula, nós vamos ter hoje um quadro novo no nosso momento aqui na nossa aula de análise linguística, que é a curiosidade ortográfica. Então, a tia Jordânia trouxe uma curiosidade da língua portuguesa para compartilhar com vocês. E que curiosidade é essa? São essas duas palavrinhas aqui. A primeira é uma expressão, porque é formada por mais de uma palavra, e a segunda é realmente uma palavra. Ou seja, a curiosidade ortográfica de hoje vai falar sobre o agente separado e o agente junto. Então, quando eu uso a expressão agente separado, significa nós. É uma expressão que tem como significado uma ideia de plural, de coletividade ou de grupo. Como, por exemplo, a gente fez a tarefa. Eu poderia substituir o a gente pelo pronome nós, que significa eu, você, todo mundo. Mas também existe uma outra expressão que é escrita de uma forma diferente, que tem significado diferente, mas que quando a gente pronuncia parece igual, mas não é, que é o agente junto. O que significa agente quando está tudo juntinho numa só palavra? É aquela pessoa que pratica uma ação, que faz algo. Como, por exemplo, o agente de endemias verificou os reservatórios de água. Agente, nesse exemplo aqui, não significa nós. Significa alguém que vai lá e olha. Alguém que age. Alguém que pratica uma ação. Entenderam? Muito bem. Então, essa é a nossa curiosidade ortográfica de hoje, na nossa aula de análise linguística, trazendo aí para a gente essa observação sobre o agente separado e o agente junto. O agente separado significa nós, e o agente junto, aquele que age ou que pratica uma ação. Mas qual é o tema da nossa aula de hoje? Muito bem! Quem prestou atenção lá no vídeo do Chico Bento e do amigo dele. Vocês perceberam que o Chico Bento e o amigo dele falavam de forma diferente? Pois é, a gente deveria ter observado isso, porque o tema da nossa aula de análise linguística de hoje é variações linguísticas. Vamos observar um pouco. Aqui está o amigo do Chico Bento novamente. Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Aí o que o Chico Bento diz? Poxa, fez você madrugar, coitado? Então, o que nós vamos perceber? Que os dois personagens do texto falam a língua portuguesa, mas eles falam a língua portuguesa de formas diferentes. A essas formas diferentes do uso do português, nós chamamos de variações linguísticas. E o que isso quer dizer? O que variações linguísticas, o que essa expressão significa, qual a mensagem que ela nos passa? Que a língua portuguesa, ela pode ser usada de diversas formas. Vamos ver o que nós temos aqui como informação. As variações linguísticas
são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada. Essas diferenças ocorrem por diversos fatores: condições sociais, condições culturais, regionais e históricas, ou seja, a maneira como nós usamos o português vai depender da região onde nós moramos, vai depender da cultura que nós temos, do conhecimento que nós temos e também das pessoas com as quais nós estamos nos comunicando. Então, pode ser usado de diversas formas, a língua pode variar, pode se modificar. Exemplos: abestalhado, uai, oxente, mano, guri. Então, são expressões utilizadas nas diversas regiões do nosso país. Mas, às vezes, nós temos uma mesma coisa, uma mesma fruta, um mesmo objeto, que existe em várias regiões, mas que recebe nomes diferentes, como esse segundo exemplo aqui que a tia Jordânia trouxe para a nossa aula de hoje. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Então, nós vamos ver que o que nós chamamos de tangerina aqui na nossa região, em outras regiões é conhecido como bergamota ou mexerica. E o que mais que é importante a gente saber sobre as variações linguísticas antes da gente ir para a nossa atividade da aula de hoje? Que é um erro pensar que todas as pessoas falam da mesma forma. Que as variações linguísticas, elas não são erradas, porque elas representam a cultura de cada uma das sociedades ou de cada uma das regiões. Então, nós falamos de forma diferente quando falamos com os nossos avós, com os nossos pais, com os professores, com os nossos amigos. E isso não é errado. Nós precisamos apenas nos fazer compreender. Todas as formas, variantes de uma língua são igualmente ricas e expressivas e atendem às diversas necessidades dos grupos sociais que as utilizam. Entenderam? Muito bem, vamos para a próxima atividade. Tia Jordânia hoje vai pedir para vocês fazerem a atividade mais da língua da página 63 e a leitura desse trecho e as questões do para começar, questões 1, 2 e 3, da página 63 também. Precisa copiar as questões? Não, você vai só colocar lá, para começar, questões 1, 2 e 3 e colocar a resposta. Manda a foto para a tia Jordânia e qualquer dúvida é só falar com a tia Jordânia pelo privado. Um grande beijo e bons estudos!